Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí de dicas de Excel, tá? Hoje a gente vai aprender a fazer um cálculo, né? Um simulador, uma planilha para simular o cálculo de juros, tá? Tanto juros simples quanto juros compostos, tá? Aqui no nosso exemplo, a gente vai utilizar uma tabela por mês, né? Então o período seria mensal. A gente vai simular um valor aplicado a uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Lembrando que se o seu exemplo você quiser usar por ano, por semestre, enfim, o cálculo vai ser o mesmo de acordo com o período que você quer calcular, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar como exemplo o valor aplicado de R$ 2.000, tá? Aqui na minha célula H1 eu já tenho esse valor aplicado. E na nossa célula H2 eu tenho a taxa de juros, tá? Aqui tem uma dica que eu posso dar para vocês. Percebam que toda célula, né, a gente já viu isso em outros vídeos, ela tem um endereço. Aqui, se eu clicar em qualquer uma, ela vai ter um endereço que é a junção da coluna com a linha. Mas para facilitar alguns cálculos, algumas fórmulas, eu posso renomear o endereço dessa célula e colocar o nome de o que a gente chama de variável, né? Como que eu faço isso? Tá vendo aqui que quando eu cliquei no H1 está escrito valor? Eu já renomeei esse campo. Para vocês fazerem isso, basta vocês clicarem aqui, colocar o nome que vocês quiserem. No meu caso eu já vou manter o mesmo nome, valor, pressionar o Enter e aí ele vai mudar o endereço dessa célula para o nome que eu colocar aqui. Então toda vez que eu me referenciar numa fórmula e eu colocar valor, ele vai me dar a opção de selecionar a célula que tem esse nome, tá? Isso facilita bastante na hora de fazer os cálculos. A mesma coisa aqui para a taxa de juros, eu já mudei, mas é a mesma coisa. Clica, taxa ou o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui, eu vou manter o taxa, né? Já está renomeado, então taxa para o H2 e ele virou taxa, beleza? Quando a gente for aplicar isso aqui no exemplo, vocês vão entender que facilita bastante a utilização dos campos, tá? Então vamos lá. Aqui na nossa tabela, a simulação vai ser por 20 meses, né? Então eu coloquei aqui uma coluna com mês, uma coluna juros simples, juros compostos e a diferença. Essa diferença depois a gente vai calcular o que rendeu mais aqui no final, tá? Então vamos lá, mês zero significa o quê? É o start do meu investimento, da minha aplicação. Então eu simplesmente vou manter o mesmo valor que está aqui no valor aplicado. Para fazer isso eu posso colocar 2.000 aqui direto, ou a gente pode usar o nosso endereço de célula. Eu coloco o sinal de igual, valor, percebam que ele vai me dar a opção de selecionar essa etiquetinha aqui, ó, escrito valor. Eu seleciono ela, ou aperto o Tab, depois pressiono Enter, e ele já vai trazer para mim o mesmo conteúdo que está aqui nessa célula H1, que eu renomeei para valor. Mesma coisa eu vou fazer aqui para juros compostos, que também vai começar com o mesmo valor, coloco o valor, e ele vai me retornar o conteúdo. Se eu mudar esse conteúdo aqui para 5.000, ele altera também onde está a minha fórmula, tá? Vamos manter 2.000 aqui para seguir o nosso exemplo. Legal. Então aqui no juros simples, o que a gente vai fazer? Qual que é a diferença do juros simples para os juros compostos? Basicamente, o juros simples ele segue um cálculo linear. Então, a taxa de juros sempre vai ser calculada com base no valor inicial, né? No nosso valor principal. Então, nesse caso, como é 10% ao mês, sempre vai ser 10% de 2.000, né? Que sempre vai dar R$ 200. Então, ele vai incrementando R$ 200 por mês. Esse é o juros simples. O juros compostos trabalha diferente. No nosso primeiro mês, a gente teria R$ 200, que é o primeiro período. E no segundo mês, o cálculo não ia ser feito mais em cima de 2.000. Ia ser feito em cima de 2.200, que é a soma do meu valor inicial, mais o que eu já tive de rendimento até agora, né? Quando a gente aplicar isso aqui na prática, vocês vão entender melhor. Vamos fazer o juros simples aqui? Como que eu vou fazer esse cálculo? Sinal de igual para começar o cálculo. E aí eu coloco valor, né, que é o nome da célula que eu coloquei no meu campo valor, vezes a minha taxa. Aqui, ó. Aí se eu pressionar o Enter, ele vai me trazer R$ 200. Realmente, 10% de 2.000 dá R$ 200. Mas eu quero aqui que além dele fazer esse cálculo, ele também some com o valor que eu tinha no período anterior. Nesse caso, no mês 1, eu quero que ele some com o valor que eu tinha aqui no mês 0, que foi o meu start. Então, além dele fazer esse cálculo, eu coloco o sinal de mais e seleciono a célula de cima, a célula do mês 0, que é a C2. Pressiono o Enter e ele me retorna o cálculo. Para aplicar o cálculo para as demais células, basta a gente usar a nossa alça de preenchimento
clicar e arrastar e ele vai fazer esse cálculo para todos os meses, tá? Então aqui no final do nosso investimento a gente teria aí R$ 6.000, sendo R$ 4.000 de rendimento, né? A gente começou com 2.000 e tem 6 no final, então a gente ganhou 4.000 aí de juros. No cálculo dos juros composto, como que ia ser feito isso daqui? Lembra que eu falei que ele não acompanha o valor inicial, ele acompanha sempre o valor anterior? Então a gente vai fazer o seguinte, sinal de igual, e aqui que vem a diferença, eu vou sempre usar o período anterior para fazer o cálculo, multiplico ele pela taxa, certo? E aí eu somo com o período anterior novamente, porque eu quero trazer o cálculo de quanto deu a taxa de juros, quanto deu o que rendeu de juros, né? E eu quero somar com o valor que eu tinha anteriormente. Pressionando o Enter, ele vai dar 2.200. Aí você deve estar pensando, ah, mas deu igual ao juros simples. É porque o primeiro período, o cálculo vai dar igual, realmente. A diferença vai ser no nosso segundo período. Ó. Percebam que ao arrastar a fórmula para a segunda célula aqui, para o mês 2, no caso, ele deu R$ 20 a mais. Por quê? Porque ele calculou 10% em cima de 2.200 e não em cima dos 2.000 como é feito no juros simples. Tá? Se a gente arrastar a nossa célula aqui para as demais, a gente vai perceber que o cálculo é muito maior, né? O resultado é muito mais expressivo, né? Porque ele está sempre calculando com base no valor anterior. Só para efeito de comparativo, a gente vai calcular a diferença que deu de valor aí de um rendimento para o outro. Então a gente seleciona aqui a nossa célula D2 menos a nossa célula C2, pressiona o Enter. Aqui não deu diferença nenhuma, né? 2.000 com 2.000. Na segunda aqui ele também não vai dar diferença nenhuma. E a partir do segundo mês, né? É que ele começa a ter diferença. Percebam aqui que no último período você ia ter R$ 7.455 a mais no modelo de juro composto, diferente do juro simples. Tá? Esse exemplo, pessoal, vocês podem usar também para qualquer outro período, né? Como eu disse, pode ser mensal, anual, tem alguns modelos de cobrança de juros ou de pagamento de juros que é anual ou mensal. Basta vocês aplicarem as taxas que vocês querem e, no caso aqui, ao invés de ser mês, vocês colocam os períodos que vocês vão fazer esse cálculo, beleza? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui no comentário do YouTube ou manda pra gente lá no grupo do Telegram. Deixa um like se você gostou, se inscreve aí no meu canal para você receber mais dicas de vídeos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço!